O Evangelho desse domingo nos leva a uma dimensão essencial da nossa fé. A capacidade de passar de uma religiosidade exterior, caracterizada pela tradição dos homens, ao coração da fé e da riqueza do Santo Evangelho. De fato, é muito fácil parar nos preceitos humanos, como aqueles que o Evangelho cita, por exemplo, lavar as mãos, não comer sem tomar banho, a maneira certa de lavar copos, jarras, vasilha de cobre, todos preceitos que têm um seu valor. O nosso perigo, porém, é não chegar a um coração que seja próximo do Senhor. Como diz Jesus, este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. É um profundo convite à conversão. De fato, diz Jesus que do coração do homem que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Temos que entender então alguns aspectos. Primeiramente, nós sabemos que as leis e os preceitos de que Jesus fala têm um valor. Se nós lemos em Êxodo 20, é bom ter presente isso para não ter um julgamento superficial da religião judaica, que é a mãe da nossa fé. No capítulo 20 de Êxodo, estava dizendo, quando o Senhor dá os mandamentos para Moisés e para o seu povo, ele diz inicialmente algo que é essencial para entender o sentido dos mandamentos. Deus diz: Eu sou Yahvé, seu Deus, que tirou você da terra do Egito, da casa de escravidão. Por isso, não tenha outro Deus, e começa a lista dos mandamentos. Em outras palavras, o que o Senhor nos ensina é que o mandamento, os preceitos, as leis, as normas são o caminho da vida. Por quê? São modo de fazer memória de um evento salvífico que precede os mandamentos. Em outras palavras, o Senhor me salvou, o Senhor me libertou, o Senhor me deu uma vida nova e Ele me ensina como manter-me livre no meu coração. Ele me mostra aquela sinalização. Os mandamentos nada mais são do que esta sinalização do caminho da liberdade, do caminho da terra prometida. Para o judeu, o fazer, o não fazer, era um fazer memória de uma salvação, mas também entender que toda a vida é sagrada, que nenhum gesto é um gesto sem sentido e sem valor. Que eu posso dar a cada gesto, como, por exemplo, uma refeição feita com os meus irmãos, um valor sagrado. Eu posso dar a cada palavra, a cada pensamento, a cada expressão do meu viver, um valor sagrado. Tudo é santo, porque eu sou um povo santo, resgatado por aquele que é santo, e posso viver sempre nessa santidade. Em outras palavras, os mandamentos são consequência de uma salvação, não são a causa da salvação. Eu não me salvo porque observo as leis. O inimigo da nossa fé, da nossa alma, do nosso coração, é especialista para reverter o sentido das nossas ações e o sentido da nossa lógica. É porque sou salvo que eu vivo conforme a uma lei que é realmente como um sinal de trânsito que me leva à terra prometida e que me permite de permanecer na pátria na qual o Senhor me colocou. Fazer, não fazer, significa entender que não é no dinheiro, que não é no poder, na idolatria da impureza, do prazer, que eu encontro a minha realização. Se eu não peco, se um cristão não peca, se nós como igreja escolhemos um caminho de santidade, não é porque temos medo do inferno, mas porque temos experimentado a alegria do paraíso e não queremos perder o paraíso. Não queremos perder a alegria de uma vida santa, de uma vida plena. Este é um sinal, é um sentido tão profundo. Mas como é fácil perder esta consciência? Como é fácil perder esta luz interior, esta luz espiritual? Pois esta luz só chega na minha vida e permanece na minha vida se mantenho o meu coração unido ao coração
de Deus. Se consigo entender que a fonte da salvação não vem do meu agir, mas vem da vida de Deus que jorra, que brota do meu coração, mesmo quando o meu coração é machucado, quando o meu coração é ferido. Na observância da lei, então, existem dois perigos que Jesus nos alerta no Evangelho. O primeiro é o perfeccionismo, o escrúpulo. Pensar que a salvação vem de mim, do meu esforço. E de fato todas as religiões, até Cristo, pedem o sacrifício do homem para glorificar a Deus. E no cristianismo, às vezes, nós podemos até aqui reverter a nossa visão das coisas, pois acontece exatamente o contrário. No cristianismo é Deus que se sacrifica para salvar o homem, para glorificar o homem, pois a glória de Deus é o homem vivente. E a nossa fé, a nossa salvação vem do sacrifício da cruz de Cristo. A salvação, então, não é obra do homem no cristianismo. A salvação é obra de Deus, que acolhe a nossa fraqueza. E por isso, não é pelos nossos méritos, mas pela sua graça, pela misericórdia que somos salvos. Como é importante entender isso. O homem sempre há a tentação de fugir da própria fraqueza, da própria debilidade. Sempre o mundo nos tenta para mostrar uma força que, na verdade, ninguém de nós tem. E às vezes, perante a experiência de todos os nossos erros, de todos os nossos pecados, podemos desanimar, esquecendo-nos que a salvação é obra da misericórdia de Deus, é obra da graça do Senhor. O povo de Israel se chegou a definir 613 leis e preceitos. 365 eram negativas, eram convite do Senhor para não fazer isso ou aquilo. 365 como são os dias do ano, como dizer, cada dia eu preciso decidir-me para a conversão. E 248 eram preceitos que convidavam a pôr ações concretas, a fazer isso e aquilo, para permanecer na salvação. E 248 era, segundo a mentalidade judaica, o número dos ossos do corpo humano. Quer dizer, a lei de Deus me permite de viver uma conversão diária e me permite de ficar de pé perante o Senhor. E tudo isso que tem um valor bonito, porém, pode virar-se contra o homem quando, confundindo a verdade das coisas, dos fatos da revelação, eu penso que serei salvo pelos meus méritos, pelas minhas ações. A salvação é obra do Senhor. Por isso, na nossa consciência da debilidade, da nossa miséria, acontece a grande graça, o golpe de graça, como dizem os padres da igreja. Eu tomo posse da graça do Senhor, crucificado e ressuscitado por mim. Esse Senhor que vem ao meu encontro enquanto sou pecador. Fujo então desta tentação do perfeccionismo e, como diz Santo Agostinho, quem não reconhece a sua miséria afasta de si a misericórdia do Senhor. Não é por acaso que Jesus explicou para Santa Faustina aquela revelação da misericórdia que também sintetizou naquela imagem de Jesus misericordioso e coloca para Jesus, perante a nossa vida, aquela expressão tão simples, tão breve, aquela invocação: Jesus, eu confio em Ti. Não podemos esquecer que o bom ladrão, por uma só palavra, foi salvo. Não pelos seus méritos, depois de uma vida totalmente errada, vivida totalmente fora da lei, ele entendeu que em Cristo Jesus, naquele olhar de compaixão para Cristo, podia encontrar realmente perdão e salvação. Muito interessante, no Cântico de Zacarias, do Benedito, de Lucas 1, no versículo 77, nós lemos que Ele deu ao seu povo conhecimento da salvação mediante a remissão dos seus pecados. É pela cruz de Cristo que somos salvos. E o segundo perigo, e o último aspecto que queria sublinhar neste momento, é que, de repente, se nós paramos numa religiosidade exterior, feita de atos, de ações, feita de ritos, nós perdemos realmente a riqueza da religião do coração. O segredo da vida e a fonte da vida
é a presença do Senhor no nosso coração. E quando o coração se afasta do Deus vivo, do Deus santo, do Deus de Israel, quando nos tornamos surdos à palavra do Senhor, realmente nós vivemos uma idolatria que nos faz escorregar em cada tipo de desordem moral. É muito forte aquilo que nós podemos ler na carta aos Romanos, no primeiro capítulo, onde Paulo diz que quando nós confundimos o Criador com as criaturas, ou a criatura com o Criador, caindo de fato numa idolatria, acontece que nos tornamos vazios em nossos pensamentos e nosso coração insensato fica na escuridão. E daí nascem todo tipo de perversão. Trocaram a glória de Deus de Paulo no capítulo 1 de Romanos, versículo 23, de um Deus incorruptível por imagem de seres humanos corruptíveis, de aves, quadrúpedes, répteis. Por isso, Deus os entregou aos desejos dos seus corações, a impureza com que eles desonram seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito pelos séculos. Por isso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Parece de ler aquilo que vivemos neste tempo. Suas mulheres mudaram as relações naturais por relações contra a natureza. Da mesma forma, os homens, deixando a relação natural com a mulher, ardem de desejo uns com os outros. Homens com homens praticaram coisas vergonhosas e receberam em si mesmo o pagamento por seu erro. Encheram-se de todo tipo de injustiça, maldade, cobiça, malícia, repleto de inveja, assassínios, brigas, fraudes, perversidades, são fofoqueiros, caluniadores, inimigos de Deus, desaforados, arrogantes. E aqui Paulo continua, são 27 expressões que ele coloca como consequência de um afastamento do nosso coração do Senhor. Quando, pelo contrário, vivemos intimamente unidos ao Senhor, como lemos na segunda leitura de Tiago, nós entramos na glória do Pai das luzes. Maravilhoso. Vivemos nesta luz, nesta palavra da verdade. Nos tornamos como que primícia das criaturas. Praticante da palavra, recebemos com humildade esta palavra que é implantada e que é capaz de salvar nossas almas. E termina Tiago dizendo que religião pura é sem mancha diante de Deus, Pai, é esta: assistir os órfãos e as viúvas em suas tribulações e não se deixar contaminar pelo mundo. Como é lindo poder descobrir a alegria de uma religião pura, de um amor que, fluindo do coração do Pai, transborda nos irmãos como caridade, como fonte de vida, de alegria e de comunhão. E terminando, queria contar uma experiência muito bonita que nós vivemos na Itália. Uma vez um bispo veio para celebrar uma missa solene numa paróquia. De repente viu fora da porta um pobre mendigo. Tinha se preparado a procissão de entrada, coral solene na igreja, incenso, tudo aquilo que faz parte de um ritual bonito, mas às vezes que se torna superficial e contraditório com a essência da verdadeira religião. E de repente o bispo viu este mendigo fora da igreja enquanto entravam com a procissão. Perguntou para o pároco: como se chama este homem? O pároco disse: não sei, está sempre aqui. O bispo se aproximou, perguntou o nome, era Alberto. Quantos anos tem? 42. Quer entrar conosco na missa? O pároco ficou um pouquinho sem graça e o bispo pegou o mendigo debaixo do braço, entrou com ele. De repente se percebeu no meio do povo um certo constrangimento. O coral terminou de cantar, o bispo fez sentar o mendigo na igreja, pediu a alguém que se levantasse para deixar o espaço. Na pregação disse: hoje nós corremos um perigo de deixar fora da missa aquele que é o protagonista da nossa celebração, o Cristo vivo, que um dia nos pedirá conta de como o acolhemos e o amamos nos pobres. E esse bispo amigo me disse que nunca mais foi convidado naquela paróquia. Impressionante como às vezes revertemos todos os valores da nossa fé. Nos deixamos então com esta palavra
muito bonita de Tiago. A religião pura e sem mancha diante de Deus Pai é essa: assistir os órfãos e as viúvas em suas tribulações e não se deixar contaminar pelo mundo. Que nosso coração permaneça sempre estreitamente unido ao Senhor e que nesta intimidade de amor possamos também tornar-nos amor, pois o amor nos torna semelhantes ao coração que amamos. Deus abençoe vocês, tenham um bom domingo, em nome de Jesus.